Aumenta o meu amor por Ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faça que as minhas palavras, os ditames do meu coração, sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, minha força e o meu Redentor. Assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, a fraternidade agradece a participação, a presença, o carvão espiritual que vocês trazem, para que nós possamos formar a chama espiritual. E em nome da fraternidade desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Para começar então nossa reunião de hoje, vamos falar sobre a hierarquia de Virgem. Uma vez que o Sol, no momento, está atravessando essa hierarquia. Procurem observar bem o símbolo relacionado com Virgem. Principalmente esta parte aqui do lado direito do símbolo. Ela já está mencionando o signo oposto, que é Peixes. Claramente nós localizamos um peixe aqui, voltado com a cabeça para cima, que é o caminho espiritual. O hino Rosa Cruz, um dos hinos Rosa Cruzes, diz: para frente e para cima. Então, quando nós pensamos no signo de Virgem, temos que pensar conjuntamente com o signo oposto e complementar, que é Peixes. Ambos funcionam como amigos e parceiros. Em Virgem predomina o elemento terra, e a terra precisa da água, que é o elemento que compõe o signo de Peixes. Então, aí a água e a terra fazem a parceria da fertilidade. Normalmente, quando nós pensamos no signo de Virgem, é a Virgem. Portanto, é um signo muito feminino. E geralmente é uma mulher que segura em suas mãos um ramo ou um ramalhete de trigo. O trigo, vocês sabem muito bem, que tem um simbolismo incrível, associado ao pão, que por sua vez está associado ao corpo, que por sua vez está associado ao planeta Terra. Trigo, maná, moon, lua, man, mês, são harmônicos da mesma raiz cósmica. Então, a Virgem, ela é símbolo da vida, porque porta consigo o trigo, que é o alimento do corpo e simbolicamente também é o alimento da alma. Então, a Virgem é a serva fiel e incondicional de Deus. Ela é bendita por todas as criaturas vivas e pura, imaculada, não poluída, intacta. Então, a Virgem, ela é uma representação, um emblema maravilhoso do feminino puro, original. Aqui nós temos uma imagem bastante eloquente, que é muito difícil retratar uma pessoa puríssima, principalmente os olhos que derramam compreensão, bondade.
aquele olhar que te acolhe, não julga. Essas mãos, Virgem é um signo muito ligado à habilidade manual, ao artesanato. A habilidade manual, por exemplo, de você deixar o seu dia impecável. A forma como você arruma seu quarto, como você deixa a louça no lugar, como você limpa a varanda, como você cuida do gato ou do cachorro. Esse trabalho manual está associado à Virgem e é cotidiano. Como ele é cotidiano, ele tem que melhorar dia a dia. O cotidiano serve para isso, para um aprimoramento contínuo e infinito. A perfeição não tem limite. Ela está segurando as rosas, que para nós tem um simbolismo, né, central. Aqui é a fraternidade Rosa Cruz. E as rosas devem florescer nas nossas cruzes. E a pureza é o elemento indispensável para nós subirmos e alcançarmos os níveis zodiacais mais elevados. Como nós vamos ver hoje, é muito difícil passar de Libra para o signo seguinte, de Virgem para o signo seguinte, que é Libra. E mais difícil ainda passar de Libra para Escorpião. Mas o trabalho de purificação, ele deve começar no signo de Virgem. E aonde eu me purifico? No dia a dia, no cotidiano, fazendo as coisas mais simples e óbvias. Então as rosas florescem no corpo cruz, nosso corpo é uma cruz, vocês sabem disso, Leonardo da Vinci já nos advertiu, no corpo cruz do sincero operário, na vinha do Senhor. Por que essa palavra operário é tão importante? Porque é aquele que opera, aquele que realiza, aquele que executa, é o fazedor, é o maker, aquele que torna as coisas possíveis. Vamos dar um exemplo agora do tornar possível. Todos nós chegamos aqui e encontramos uma sala arrumada, o projetor, as cadeiras, tudo limpo. Eu não fiz nada disso, eu não limpei, eu não arrumei as cadeiras, eu não fiz o projetor. Mas eu cheguei aqui, uma boa parte do que é necessário para que esse evento aconteça estava preparado. Esse é um trabalho cotidiano, invisível. A pessoa não aparece, mas sem ela, nada seria possível. Essa é a ideia do signo de Virgem, a humildade, a simplicidade. Por isso que é o signo que vem depois de Leão. Leão mexe uma poeirinha e coloca no estado de São Paulo, que foi a melhor obra do ano. Uma fotografia na primeira capa. Presença do governador, do Papa, afinal. Então, para purificar essa coisa do leão tão egocêntrica, o signo seguinte é Virgem, que é quase que a negação do signo anterior. É aquele que trabalha muito em silêncio. É o mineiro. Virgem é o signo dos mineiros. Novamente aqui o símbolo. O feminino, a mãe, a mulher, sustentando a vegetação, a vida. Virgem, ou em latim, Virgo.
aqui o símbolo mais uma vez. Ele tem alguma semelhança com o símbolo relacionado com o escorpião. Só que em escorpião, essa haste vai para fora, não para dentro. E o dia do ano dedicado à hierarquia de Virgem é o último dia. Todo dia 31 de dezembro, ele é fortemente influenciado pela hierarquia de Virgem. Claro que a hierarquia de Capricórnio também, porque o Sol está em Capricórnio. Mas é o dia do ano ligado à Virgem. Assim como o período que nós estamos atravessando, que é de 24 de agosto a 23 de setembro. Nós estamos recebendo uma forte influência da hierarquia de Virgem, porque o Sol está peregrinando, está atravessando, está rasgando o céu nesse trecho zodiacal. Quando nós pensamos em Virgem, nós temos que lembrar desse mistério. É um ventre capaz de conceber sem mácula, que é um mistério. É a Imaculada Concepção ou Imaculada Conceição. É a mesma coisa, né? Conceição significa concepção. Que ser é esse? Um ser humano, que nós chamamos de Maria, mãe de Jesus, teve esse poder de ser coberta pelo Espírito Santo e gerar em seu ventre uma criança que foi chamada de Jesus e que fez o trabalho de salvar o mundo da destruição. Espera um pouquinho só, Carlinha, que você, senão ninguém vai ouvir o que você está perguntando, e não é justo. Então, a questão da possibilidade de gerar sem mácula, né? Dá para entender que tem uma ligação direta com a questão da obediência? A desobediência que macula a concepção? É, muito bem colocado, né? A sua pergunta é muito complexa, porque ela está muito ligada ao planeta regente de Virgem, que é Mercúrio. Mercúrio, tanto atuando no signo de Gêmeos quanto no signo de Virgem, ele costuma exercer um papel interessante. Ele é muito crítico e gerador de dúvidas. E a dúvida não combina nem com a obediência, nem com a fé. Então, para você obedecer, você precisa ter uma fé inabalável. E Maria possuía essa fé em Deus. Ela entregou sua vida a Deus e a missão que o anjo lhe incumbiu. Se você não tem esse poder incrível de um Mercúrio regenerado, transformado não apenas em análise, mas também em síntese, é muito difícil você obedecer, porque o intelecto, ele é questionador. Por quê? Quem mandou? Como? Mas por que eu? Lembrem-se do filme Matrix, Matrix 1. O Neo passou uma boa parte do filme, no 1, né, questionando, por que ele é o escolhido? Ele tentou fugir da missão. Ele não foi obediente. Então, aqui a Maria, com seu filho, além de ser uma pessoa extremamente simples, quando essa criança nasceu, ela teve que fugir para o deserto, porque Herodes baixou um decreto e todos os recém-nascidos foram perseguidos e mortos. E ela, muito obediente, muito cordata com seu marido, José, para salvar Jesus da perseguição, se refugiou no deserto. Isso, obviamente, também tem um simbolismo.
tem a parte literal, e deserto sempre tem uma natureza simbólica, né? Aqui o zodíaco. Virgem ocupa a 6ª posição, é o 6º signo, e Leão é a 5ª. Lembrem-se sempre, o signo anterior é o destino maduro do sucessor. Então, qual é a coisa mais terrível para a Virgem? É Leão. Então, Virgem tem que dominar o Leão em si mesmo. Não é que as pessoas de Leão são inimigas. Isso é infantil pensar, né? O trabalho esotérico nunca é um trabalho que vai para fora. O trabalho esotérico é um trabalho da pele para dentro. As guerras, os inimigos, os ladrões estão dentro de você, não fora. O que está acontecendo fora é sempre um mapa indicador da tua vida interior, só isso. Então, a purificação da personalidade, que é Leão, só se dá através de Virgem, ou seja, através do serviço abnegado, não há outra saída. Porque Leão é o desserviço egocêntrico. Então, Virgem tem que inverter, tem que ser o serviço altruísta, abnegado. Então, a Virgem serve a toda a criação e gera em seu ventre o Filho amado, o Filho do homem. E, vindo diretamente do céu, no momento do batismo, no Rio Jordão, Deus proclama: este é meu Filho amado, com o qual me comprazo, com o qual me deleito, com o qual me alegro. É o Leão de Judá. Então, Filho amado, Leão de Judá. Leão é o signo criador, é o signo que está ligado à geração. Ele cria e concebe. Portanto, ele está associado ao amor. Só que o amor, enquanto não estiver regenerado, ele age contra a nossa evolução. Como nós somos seres ainda muito primitivos, muito animalizados, o amor para nós ainda é uma missão impossível. Nós não somos seres capazes de amar. Portanto, o leão do nosso mapa normalmente funciona nas oitavas mais inferiores. É vaidade, é ganância, é sensualismo, é teatralidade, é usurpação de poder. Não vai pensando que o fato de você não ter sol em leão ou ascendente em leão, que você está livre do leão. Não. Em algum lugar ele está lá no seu mapa. E se você, por exemplo, tiver lua em leão ou cauda de dragão em leão, é muito pior do que ter sol ou ascendente. Não tem nem comparação. Porque você tem esse signo altamente cristalizado, com tendência a cristalizar ainda mais. Então, essa é a união dos dois signos. Quando a gente olha, estuda o nosso mapa, normalmente a gente não leva tanto em consideração a cúspide, ou seja, o ponto de passagem, a Páscoa entre um signo e outro. Mas é justamente nesse ponto que eu uno as duas potências. É nesse ponto que as hierarquias se comunicam. É aqui que eu tenho que fazer a transmigração, ou transmutação, ou transubstanciação. É aqui. E desses pontos, os mais importantes são a casa 10, a cúspide da casa 10, chamada meio do céu, que separa a casa 9 da casa 10, e o ascendente, que separa a casa 12, que é onde está consolidada a forma como nós
pagaremos o nosso destino, e o ascendente, que é a configuração do nosso corpo. Então, a cúspide do ascendente liga o seu karma com a sua individualidade. É extremamente importante. Então, o amor que vibra através do coração, do signo de Leão, conduz as mãos de Virgem ao serviço de Virgem, à mão de obra, ao trabalho do operário, trabalho de abelha, de formiga. Existem dois místicos dentro da tradição cristã que são exemplares: São João da Cruz, que é incrível, e Santa Teresa d'Ávila, que também é formidável. O que dizem, o que eles recomendam para nós, mortais comuns? O ofício perpétuo. Não é para fazer fim de semana ou quando dá tempo. É 24 horas por dia. Qual é esse ofício? Progressiva purificação moral da vontade. A vontade é leonina, a purificação é virginiana. Então eu tenho que sempre estar avaliando em que direção está apontando a minha vontade. Ela está indo em direção à vontade de Deus ou ela está se contrapondo à vontade de Deus, competindo com a vontade de Deus? Purificação moral da vontade. A tal ponto de um dia, as minhas vontades e os meus desejos estão completamente alinhadas com o Evangelho. Eu não agrido, não contradigo nenhuma parábola. Eu realizo no meu cotidiano tudo o que Jesus realizou durante os seus 3 anos de ministério. Claro, na minha proporção humana. Para arrematar, eles dizem que nós devemos cultivar o desprendimento das coisas, fazer sem estar aprisionado ao que eu faço e dou, sem olhar para trás. E vontade cada vez mais dinâmica, atenta, pronta, ou de prontidão, como diz Hamlet. Não esqueçam, eu sempre vou repetir isso. Desencarnar sem ter estudado Hamlet é um pecado mortal. Hamlet é uma obra para estudar. Leia ela em inglês, depois leia em português, muitas vezes, 100, 200, 1000. É uma obra fecundante. Ela vai mexer com a sua alma. Ela vai dinamizar a sua vontade. Vai ter apresentação, né? Vai ter, bem lembrado, o filme Hamlet será analisado aqui, hein, pessoal? De graça, dia 21, é um domingo, a partir das 10 da manhã, até a tarde, é o domingo inteiro, vai ser dividido em 2 domingos, porque a obra, 21 de outubro, o que eu falei? Tá. Outubro e novembro, fiquem atentos, a Carla vai dar mais detalhes depois. Não. A divinização da vontade é quase que um pleonasmo, porque a vontade é uma coisa divina. Vontade não é um atributo da alma. A alma não é capaz de vontade. A alma só deseja. E desejo não é a mesma coisa que vontade. Então, a nossa vontade ela realmente tem que ser dinamizada, ou seja, ela tem que ser colocada em ação. Mas você fala, se ela é divina, por que a gente não coloca em ação sempre? Porque normalmente os desejos atrapalham. Os nossos desejos, em geral, não estão alinhados com a vontade divina. Aqui outra imagem de Maria, da Virgem, também muito poderosa.
nesse vitral, o artista também conseguiu um olhar de bondade e pureza que não é fácil. E ela está apontando o coração, o sagrado coração. O órgão da vontade, ele atua pelo coração, mas ele é espiritual. A vontade não é racional. Por isso que ela é quase que intuitiva, vamos dizer assim. Você sabe porque sabe. Então, a Virgem Mãe é um símbolo, principalmente no mundo ocidental, desse poder feminino, principalmente do poder curador. Uma quantidade gigantesca de milagres acontece em todos os países com as Marias as mais diferentes. Todas as raças, tamanhos, sempre associado a algum tipo de milagre. Então, o lema Rosa Cruz, ele envolve o signo de Virgem e o signo de Leão. A purificação da mente e a nobreza de coração. Quando nós executamos a retrospecção diária, o exercício de retrospecção, nós temos que sempre ficar atentos ao nosso processo de purificação da mente e enobrecimento do coração. Disso resulta um corpo saudável. É uma consequência imediata. E o corpo é a coisa mais preciosa que nós temos. É através dele que nós estamos aqui. Podemos evoluir e nos expressar. Não existe coisa mais maravilhosa que nosso corpo. Então, a mente pura é o terreno básico para a vida saudável. Você pode ter uma alimentação exemplar, não ingerir bebida alcoólica, suas refeições são sempre naquele horário, porções frugais, você não exagera, mastiga bem. Mas se você fizer tudo isso com a mente poluída, sujo interiormente, seu resultado fica muito comprometido. Não que ele não exista, mas está comprometido, né? E como é que nós purificamos a mente? Colocando dentro da nossa cabeça conhecimento, informações, cultura de elevada expressão. Como é que você quer ter a mente pura se você lê jornal, lê revista? Como é que você quer ter a mente pura se você fica conversando 1 hora com a sua vizinha, falando mal da outra vizinha? Como é que você quer ter a mente pura se você ofende alguém no trânsito? Então, a purificação da mente se dá a partir do momento que você ocupa a atividade mental com coisas elevadas. Bons livros você deve ter aonde? No banheiro, na cozinha, na sala. Televisão você deve ter aonde? No lixo. A mente pura não reluta, tá vendo, Carlinha? Apenas serve de forma sincera e amorosa. Eu não quero saber por quê. Tem que ser feito. E eu que vou fazer. A mente pura sabe servir. Ela tem senso de urgência. Onde é mais necessário.
Serviço está espalhado pelo mundo todo. O que tem de gente sofrendo e carente não tem fim, que precisa de ajuda. Então não diga que você não sabe onde servir. Se você não sabe onde servir, no mínimo você está padecendo da visão. Não vacila diante da urgência. É aqui, é agora, sempre. Mas se eu estou num ambiente que está tudo resolvido, melhore ainda mais esse ambiente. Crie, reinvente as coisas. O zodíaco, essa coisa linda, essa mandala espetacular. O signo de Virgem, que é regido por Mercúrio. Então, falou em Virgem, lembrem-se disso. Purificação da mente. O que eu estou dando de combustível para os meus pensamentos? Graças a Deus, porque poderia não ser assim, nós recebemos uma grande vantagem do trabalho das hierarquias. Porque o signo de Virgem se harmoniza com o signo de Escorpião. E é aí que entra o aspecto super importante para os estudantes Rosa Cruzes. O único signo que pode favorecer a purificação das emoções é Escorpião. Não tem outro. E esses signos, um é de terra, outro é de água, fazem sextil. Então eles colaboram naturalmente, você nem precisa fazer força. Se você purifica a mente, você também está purificando os desejos. Se você purifica os desejos, você também está purificando a mente. Porque há colaboração, cooperação. Mas qual é a melhor forma de purificar os desejos? Alguém pode me dizer? A melhor forma de purificar os desejos é morrer um pouco cada dia. Também não fugir deles, né? Também não fugir deles. Desejo é uma coisa maravilhosa. Você quer ver uma criatura maravilhosa que é puro desejo? Um arcanjo. Um arcanjo é puro desejo. Só que esse desejo do arcanjo não tem nenhum pingo de poluição. Porque ele é um ser solar. Então o desejo dele é puro fogo. Não está contaminado por nada. Existem, na verdade, muitas formas de purificar os desejos. A oração é uma delas, a meditação é outra. Se você, por exemplo, fica bombardeando os seus sentidos com imagens e sons excitantes, você está estragando os seus desejos. A música popular, de maneira geral, é uma porcaria. De maneira geral. Mas dentro da música popular existem gênios que estão na estatura de compositores clássicos. No Brasil está cheio de compositores assim. Você precisa ter discernimento e saber quem é. Mas não se pode ficar ouvindo qualquer música, não. A música, ela é contagiante. Contamina seu corpo de desejos. Vale lembrar que entre esses sextil tem o signo de Libra. Signo de Libra. Que dá, embora todo mundo associe mais a harmonia e a beleza, ele na verdade é a justiça, né? Justiça é a harmonia. Isso. Então, pelo saber desse equilíbrio com a lei, é que você consegue transmutar o que o escorpião tem para ativar a transmutação do escorpião pela pureza de Virgem. Os antigos gregos, eles concebiam o zodíaco só com 10 signos.
porque no signo de Libra, numa das balanças estava Virgem e na outra balança Escorpião. Olha que legal. Então Libra sintetizava 3 signos, ele próprio, Virgem e Escorpião. E aí já viria Sagitário seguido. Olha que legal. Então Libra, na verdade, é esses 3 signos, né? Casa 6, casa 7, casa 8, tudo junto. Tudo junto. Isso os gregos concebiam desse modo, né? O zodíaco. Legal, olha só. Então, Virgem e Escorpião fazem um sextil. É graças a esse sextil natural que é possível o perdão dos pecados, a remissão, a redenção. Purificar os desejos é sinônimo de conquistar o perdão dos pecados. Então, esses 2 signos podem ser muito bem trabalhados no nosso mapa, com a devida atenção que eles merecem, né? Ambos associados a essa alquimia vibratória, elevação do padrão vibratório. O que mais atrapalha o caminho espiritual? Existem 2 signos que emperram muito nossa evolução. E é muito difícil nos libertar deles. Touro e Leão. São 2 signos que são um verdadeiro atraso de vida. Né? Por quê? Porque tanto o Touro quanto o Leão não conseguem abrir mão do prazer. Eles são movidos em busca de algum tipo de prazer. E o prazer é basicamente sinônimo de poluição dos desejos. Se você buscou alguma satisfação de algum prazer, tenha convicção de que você está jogando veneno nos seus desejos. O prazer não é uma vibração que ajuda o espírito, só atrapalha. E a alegria? Já é um pouquinho mais elevada. Já não é tão carnal. A felicidade é mais elevada ainda. E a beatitude ou bem-aventurança é o sublime. Não tem nenhum vínculo com a matéria. É puro espírito. Então, quando nós falamos em purificação dos desejos, nós temos que fazer esse caminho ascensional. Para que servem os prazeres? Os prazeres são lucíferos, portanto, marcianos. Para que eles servem? Se eles nos atrapalham, eles não são ruins? Não, eles são bons. Eles são estimulantes. Quando eu quero algo muito apaixonadamente, eu vou mobilizar todas as minhas energias para conquistar aquilo que eu desejo. Seja uma pessoa, um objeto, um ideal, não importa qual é o foco do seu desejo. O fato é que o desejo, ele é estimulante e te coloca em movimento. E para você evoluir, você precisa movimentar-se. Então quer dizer que Touro e Leão são bons para a saúde nesse sentido? Só nesse sentido. O grande problema é que prazer vicia. Prazer é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É isso. Você quer sempre. Você nunca está satisfeito. Tem várias pessoas que estudaram lindamente o mecanismo do desejo, mas um dos mais geniais chama-se Lacan. Se vocês puderem, estudem o que Lacan tem a dizer sobre os desejos. Então, os estímulos acionam os desejos. O primeiro estímulo, mais animalesco, é o prazer momentâneo. Geralmente ligado a uma atividade biológica. Comer, fazer sexo, dormir, sentar na poltrona e comer salgadinho. Tudo que faz muito bem para a saúde.
Então, nós temos que elevar o desejo e não matar, como disse a irmã aqui sabiamente. Desejo não é algo que deve ser eliminado. Tem que caminhar para o espírito. E Os históricos lá dos gregos, eles falavam para você sempre ficar atento com seus desejos. isso. Tem que ser muito atento. Sempre está examinando o que você está desejando. Porque o desejo escraviza. Então, você tem que sair de touro e leão e ir para a virgem. Que é entregar o seu apetite ao serviço. Você está com fome do quê? Estou com fome de servir. Então, retomando essa ligação que existe entre Virgem e Escorpião, é o caminho da purificação, da conversão e, finalmente, da regeneração. Essas palavras são muito poderosas. Aqui está verso, universo. O universo que nos foi dado, ele é perfeito, harmonioso, impecável. Nós invertemos o universo, pervertermos, subvertermos. Nós mudamos o prefixo. Ficou só o verte. Nós vertemos para o lado errado. A conversão, você começa a verter para o lado certo. Por isso que existem escolas esotéricas. As escolas esotéricas vão demonstrar que você é um macaco lesado, né? Que você é um cara completamente perdido, não tem a menor noção do que está fazendo no planeta, e vai ensinar os primeiros passos no caminho da conversão, objetivando a regeneração. O que é regenerar? É fazer uma verdadeira engenharia genética no seu corpo, tornar o seu corpo são. Santo. Ele já não é mais templo do pecado, já não tem mais porta aberta para entrar a iniquidade, o devaneio, a alucinação. Você está demasiadamente ocupado com as coisas divinas para entrar lixo. Então, a pureza é tão importante que há essa exortação nos evangelhos. Os puros verão a Deus. Então, Virgem sintetiza o maior propósito da criação, que é servir. Quando Deus criou o cosmos, o sistema solar, ele não estava brincando de massinha. Ele criou tudo isso para que uma quantidade gigantesca de criaturas evoluíssem, até chegar ao grau de consciência dele mesmo. Então, é serviço puro. E a casa 6 do nosso mapa, que está ligada ao signo de Virgem, pede: sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Outra exortação ligada à Virgem. Se eu me torno impecável, sem pecado, a minha casa 12, a casa de peixes, fica limpa. Eu não tenho nada mais para resgatar. Ela se transforma em pura devoção, puro exercício do sagrado. Vocês conhecem o Josué, né? Josué era, antes de chamar Josué, chamava-se Oséias. Ele foi o mais próximo, o seguidor mais fiel de Moisés.
o braço direito de Moisés. E foi Moisés que mudou o nome dele, olha. Você não vai chamar mais Oséias, de agora em diante você vai chamar Josué. E ele tem escritos muito bonitos, né? Por esse contato tão íntimo com Moisés. E ele já dizia naquela época: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E se você não estiver puro e santo, você não vai perceber essas maravilhas. Então, na sexta casa associada à Virgem, devemos edificar o santuário do cotidiano. A partir de um certo momento, a sua casa é a sua igreja, o seu corpo é a sua igreja. Aonde você estiver, estará o seu templo também. Esse é o ponto esotérico. Ir a um templo exterior é um exercício exotérico. Você ainda depende de algo exterior, que tem a sua importância, mas é uma muleta. Assim como um medicamento. Às vezes você precisa tomar porque você não dá conta da sua saúde. É uma muleta. Mas o trabalho esotérico com S, o mundo que está lá fora se reproduz dentro de você. Portanto, a sua vida interior está em perfeita harmonia e reflexo da vida exterior. Não há nada conflitante. O zodíaco, os signos opostos que nós mencionamos, Virgem e Peixes, né? Lembrando que no signo de Virgem já está representado o signo de Peixes. Virgem é regido por Mercúrio, Peixes por Júpiter e Netuno. Oi. Se a pessoa tem uma casa 12... Espera um pouquinho só, começa de novo. Se a pessoa tem uma casa 12 um pouco complexa, uma forma de regenerar essa casa 12 é através da casa 6? Muito bem colocado. Qual é a melhor forma de pagar os meus pecados da casa 12? É limpando, organizando, purificando minha casa 6. Servindo. Eu vou resumir bastante. Existem duas maneiras de você pagar seus pecados. A maneira inteligente e a maneira nécia. A maneira inteligente é servindo. A maneira burra é sofrendo. Então você se recusou a servir, você vai nascer com as mãos atrofiadas. Você se recusou a pensar direito, você vai nascer com deficiência mental. Você se recusou a olhar o mundo como uma criação divina, você vai nascer com problemas visuais. E assim sucessivamente, é uma coisa óbvia. Não precisa ser muito estudioso para perceber essa correlação. Peixes é o signo do caos. Caos não é uma coisa ruim. O caos é o pai do cosmos. O cosmos deriva do caos. Caos devemos entender como a maternidade das infinitas possibilidades. O signo de Virgem, ele tem o papel de gerar uma ordem e uma ordenação dentro desse mundo que aparentemente não tem critério, que ele está solto. Virgem vai colocar cada coisa no seu lugar. Portanto, qual é o ditado do signo de Virgem? Cada macaco no seu galho. Então, peixes são as infinitas possibilidades que estão gestando, estão em gestação, estão na iminência de vir à luz. Dentro da física quântica, principalmente do estudo dos buracos negros,
existe uma região chamada Horizonte de Eventos. Ali é um lugar interessante para você meditar, que pode ser um portal entre o caos e o cosmos. Em Virgem, mãos humanas operam milagres. No Brasil isso é extremamente comum, porque o Brasil é um país onde as pessoas são extremamente místicas, né? Elas não têm inteligência nenhuma, mas têm muito coração, né? Como Deus gosta mais das pessoas que têm coração, Ele abençoa mais os brasileiros, apesar de serem tão tapados, né? Então você vê figuras estranhíssimas. Tem aquele João, né, como é que chama? João de Deus. Ninguém vai conseguir explicar, acho que nem Deus explica o que o cara faz, mas faz, com mãos humanas. E não é o primeiro, teve um outro, Zé Arigô, que ficou muito famoso, vários, tudo aqui no Brasil. Impressionante. No serviço cotidiano, então, a Virgem traz à luz o milagre da vida. Aonde eu devo aprender a perceber o milagre da vida? Quando eu estou coando o café. Quando eu estou suando o nariz. Quanto mais eu perceber o milagre nas coisas simples, melhor eu estou com o universo. Se eu estou buscando Deus através de filosofias sofisticadas, rituais mágicos, né? Chás estranhos, eu estou completamente desorientado, e vou ficar ainda mais desorientado na medida que continuar praticando esse tipo de autodestruição do corpo físico, né? Todo signo tem um apóstolo. Com Virgem não poderia ser diferente. Então, o apóstolo ligado à Virgem é Tiago, o Justo, irmão de Judas Tadeu e Simão, todos parentes de Jesus. Durante muitos anos foi reverenciado como arauto da primitiva Igreja de Jerusalém, líder da primitiva, que foi aonde o cristianismo deu certo. O cristianismo deu certo nos 3 primeiros séculos. Depois ele virou nas igrejas que nós conhecemos hoje, né? Que, infelizmente, poucas delas o Cristo está presente. Tornou-se largamente conhecido pela pureza do seu caráter e por sua consagração ao serviço voluntarioso e abnegado. Voluntarioso. Abnegado significa a ligação de Virgem com Escorpião. Eu tenho que negar o que eu sou, no sentido de o que eu penso, o que eu sinto não interessa. O que interessa é o que precisa ser feito. Pensamento semente bíblico para meditação no dia 31 de dezembro e no mês solar de setembro, que é o período atual. Que o maior entre vós seja o servo de todos. Então, qual é a medida de grandeza de uma alma? É a sua capacidade de servir. Não é o seu dom de retórica, não é sua cultura, não é seu poder mágico, mas sim a sua capacidade de servir a todos. No mundo do desejo, existe uma força poderosíssima chamada interesse. Ela fica num grau vibratório intermediário entre as regiões mais densas e as mais sutis. O interesse é que traz vocês aqui. O estudante vem à fraternidade porque alguma coisa desperta seu interesse.
O interesse é importante, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Porque ele vai passar por um conjunto de provas. As primeiras provas estão relacionadas com a mente. Então, a pessoa, quando chega aqui, por quê? Mas por quê? Por que Saturno? Por que Júpiter? Por que eu tenho uma lua tão ruim? Né? Por que minha mãe é chata? Por quê? Estudante. É o perguntelho. Mas está certo, tem que perguntar. Ninguém está castrando aqui. Façam perguntas. A gente depois em casa morre de dar risada. Uma vez satisfeita a mente, ele passa pelo processo que é chamado, dentro da literatura Rosa Cruz, de justificação. Ele entendeu como funciona. Eu mexo aqui, tem toda essa repercussão. Eu vim de lá e estou indo para cá. Eu saí do período de Saturno, vou para Vulcano. Ah, tá, olha que legal. Eu devo cultivar os talentos, entendi fazer a retrospecção, a concentração. Está tudo entendido e memorizado. Você está justificado. Você não pergunta mais. Você só aprofunda o seu entendimento. Isso também não é suficiente para ser um cristão. Olha que terrível. Isso não é suficiente para ser um cristão. O passo seguinte, que é o passo difícil, que é convencer o coração. Mas se eu vim na fraternidade, eu já não tenho uma afinidade emocional e afetiva com a instituição? Quem garante isso? Pela minha experiência aqui, não necessariamente. Essa é a parte mais difícil. E essa parte recebe o nome, dentro da filosofia Rosa Cruz, de consagração ao serviço. Por que esta parte é tão complicada? Porque ela envolve uma palavrinha terrível chamada coerência. Você já sabe? Vamos fazer? Vamos brincar de fazer um pouquinho? Então, quando você coloca em prática aquilo que você sabe, você está consagrando sua vida. Lembrando que coerência gera castidade, que é o signo de Virgem. Isso, exatamente. Tudo ligado, né? Incrível. Então, esse símbolo é muito importante porque ele mostra que nós somos um feixe de relações de todas as hierarquias zodiacais. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, o zodíaco todo. O zodíaco completo que compôs os nossos veículos, não apenas o físico, o etérico, o corpo de desejos, a mente, que não é um corpo, né, mas é um elo de ligação. Então, nós somos esse ser muito, muito complexo. Por isso que o estudo não termina nunca, tem que estudar demais, né? A gente sempre recomenda aqui, não perca tempo. Não perca tempo com coisas, nem perca tempo com pessoas que não valem nada. Pessoas que não valem nada só atrapalham sua evolução. Cristo não andou com a humanidade inteira, lembrem-se. De toda a humanidade ele pegou só 12. Mesmo assim, um traiu. Então, saber selecionar é um processo virginiano. É o diga-me com quem andas, e te direi quem és. Existem pessoas que não querem evoluir e também não querem que você evolua. Fique atento. O corpo, guardem essa frase, se possível, que ela é maravilhosa. É uma síntese perfeita. O corpo é instrumento, é laboratório, é oratório,
Você tem que fazer tudo isso dentro dele. E mais, é uma obra divina que anseia pela perfeição. E se ela retarda no caminho da perfeição, a culpa é exclusivamente sua, porque você é um negligente. Você é um relapso que fica desperdiçando energia. Mercúrio, o regente de Virgem. Ideas are like stars. We can't physically touch them, but like the mariners of the sea, we chart how course no caso, né? By them. Ideias são como estrelas. Fisicamente, nós não temos condição de tocá-las. Mas como os marinheiros que moram no mar, nós podemos traçar o nosso mapa e o nosso destino por elas, apesar de não podermos tocá-las. Então, essa é a grande vantagem de Mercúrio. Você não precisa passar por todo tipo de experiência. A maioria delas, principalmente as desagradáveis, você pode passar e aprender por observação, ou por dedução, ou por inspiração, ou por indução, pelo uso da lógica. Usando a lógica, você pode deixar de entrar em inúmeras roubadas. E Mercúrio, esse garotão que carrega o caduceu, e também é representado por um roedor, ou um rato, um esquilo. É ele que nos orienta. Ele é a estrela guia, é regente de Virgem. Mercúrio, a estrela guia luminosa na noite dos sentidos. Mente e desejo têm que andar junto. Virgem e Escorpião. Tem horas que os nossos desejos nos confundem. Usa a razão. Tem horas que a razão não tem solução. Usa a inspiração das emoções elevadas. Espera um pouquinho. Só lembrar do texto, a prisão da liberdade, para essa questão da purificação da mente, é legal de indicar para o pessoal. Tem um autor que a gente sempre cita aqui, chama Michael Ende, um escritor alemão. É alemão, né, Gilbão? Ele tem várias obras, a maioria destinada a crianças com mais de 50 anos. A mais conhecida delas é a História Sem Fim, que virou filme. O Michael Ende, ele tem tudo que ele escreveu assim, muito inspirado pelo signo de Escorpião. Porque, diferente de Touro, que sempre quer um final feliz, bonitinho, todo mundo casa, tem filhos, né? Vai tomar café da manhã no Tiffany, né? Depois vai para Paris, passar lua de mel. Isso é Touro, né? É a enganação. Você achar que você é feliz usufruindo dos bens materiais. Essa é a maior propaganda enganosa que o demônio criou para nós, né? E Escorpião é o oposto de tudo isso. A alegria está na solidão. A alegria está no sofrimento. A alegria está na morte. Pô, mas como é que a alegria pode estar na morte? Pois é. Nós somos muito taurinos e não entendemos isso, né? A morte é muito mais interessante que a vida. Porque a nossa vida nos aprisiona e a morte nos liberta. Então, o Michael Ende, ele, principalmente numa obra maravilhosa chamada Espelho no Espelho, ele cria histórias que te confundem, que te levam para o nada. Não tem final feliz. Final feliz... Agora tem trilha sonora aqui. Final feliz é uma bobagem criada pela sociedade norte-americana, né? Então,
O signo de Virgem está muito associado ao estudo sistemático, à leitura aplicada, à metodologia científica. E Mercúrio liga planos. O que está em cima, ele relaciona com o que está embaixo, e o que está embaixo relaciona com o que está em cima, como nos informou Hermes Trismegistus. Ele interliga planos de consciência, tanto através do signo de Gêmeos, quanto através do signo de Virgem. Virgem é um signo ligado, associado ao processo de seleção, por isso que é um signo criterioso. No nosso organismo, o principal órgão responsável pela seleção de nutrientes, não é o único, mas provavelmente o principal, são os intestinos. Então é a parte regida por Virgem. É o centro corporal do nosso corpo-templo, o trato intestinal. É ali que acontece a química da vida. O aspirante deve visualizar esse órgão em pleno funcionamento, manifestando a máxima perfeição em todas as suas funções vitais, principalmente no período atual, né? Onde Virgem está muito forte. Aí, novamente, o símbolo com uma mulher segurando um ramo de trigo, dotada de asas. A Virgem convida-nos a trilhar o caminho angelical, que é o caminho da purificação. A Virgem alimenta a alma com o poder da graça, tal como Maria foi agraciada pelo Espírito Santo e gerou o Salvador. O maravilhoso e divino ser que conhecemos como a mãe do mundo é o protótipo das Madonas de todas as grandes religiões, não apenas a religião cristã. O símbolo. Enquanto o raio de Virgem permeia a nossa esfera planetária, a respectiva hierarquia envolve o planeta com o padrão cósmico de uma Terra purificada e rejuvenescida. Santa. Essa é uma imagem que fala sobre o caminho da purificação, o caminho ascensional que ocorre na coluna vertebral. A coluna vertebral é o caduceu mercurial, né? E essa energia mercurial que começa no sêmen deve se transformar em Netuno no interior da nossa cabeça, do crânio, e se transformar em pura luz. As serpentes estão ao redor da coluna vertebral, representando esse caminho ascensional, tanto da pureza quanto da sabedoria. A Corinne disse que, no caso da Virgem, as duas asas podem ser representadas, quando se trabalha com o espírito de Virgem, intuição e imaginação. Intuição, olha que bonito, imaginação, fabuloso, perfeito. A pureza, então, ativa o fluido sutil que fica no interior da coluna, que é governado por Netuno e tem uma coloração azulada. Esse fluido desperta, então, a visão espiritual, os famosos planos internos. É imperioso, aqui, uma exortação de Ralph Emerson, no seu livro Prudência. É imperioso que invoquemos o parecer da suprema prudência e perguntemos por que a saúde, a beleza e o gênio
constituem dentro da humanidade a exceção e não a regra. Por que nós somos seres tão defeituosos, já de fábrica, e não tem recall? Por quê? Né? É muito defeito. Nós damos um show de incompetência, é incrível. Pessoal, vamos combinar o seguinte, mas não pode ser uma coisa brasileira, né? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Nós vamos fazer 2 intervalos, mas esse tem que ser só de 10 minutos, tá claro? O outro vai ser mais extenso.